Uma boa noite para todos nós aqui do canal do YouTube, dos nossos grupos do Facebook, né? O meu, o Diálogos Espíritas, Palmital São Paulo, os outros grupos do Face que eu também participo, que abençoadamente permitem as minhas publicações. E aos outros meios que eu uso de me comunicar, levar até vocês um pouco do Espiritismo, do Evangelho, de psicografias e o atendimento fraterno que é feito, né, pelo nosso WhatsApp, tá bom? Então, o atendimento continua em plena atividade, muitas pessoas procurando auxílio espiritual, tá ok? Eu gravei aí recentemente um vídeo de uma reuniãozinha que eu fiz anteontem, se não me engano, aí, do Evangelho no Lar, o meu mentor fez o atendimento, os mesmos que atendem todos vocês. E nesse vídeo aqui eu quero falar uma coisa sobre um assunto, me perdoe, sobre Jesus Cristo. Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, mas assim, tocar no ponto do seu martírio, tá ok? Por que eu quero fazer isso? Eu acompanho, eu leio muito, eu estudo um pouco tudo sobre isso, são muitas opiniões a respeito desse momento difícil que Jesus Cristo passou aqui na Terra, que foi que começou a acontecer a partir do momento em que ele foi preso lá no horto, né? Onde ele estava lá com os seus discípulos. A gente conhece essa história, nós conhecemos essa história, que é muito antiga, vem de vô, de vó, de bisavô, e sabe, isso vem, mas eu vou ser sincero com vocês, eu já falei várias vezes sobre isso, o que nós vemos, o que nós temos conhecimento, não é a pura verdade. Muita coisa foi mudada, alterada, nós já falamos sobre isso. Mesmo que está aí nessas Bíblias que nós lemos hoje, aí que se lê hoje, cada um fez uma Bíblia para a sua religião, e um monte de religião, um monte de seita, de doutrina, mas na realidade Deus é Deus, Jesus é Jesus e pronto, a espiritualidade existe, independente de religião, de seita, de doutrina, independente de nada. E a vinda de Jesus aqui na Terra foi muito importante, que eu já falei muito sobre isso. Foi um espírito que, para encarnar na Terra, não é reencarnar, é encarnar na Terra, ele se preparou aí por aproximadamente, de acordo com pesquisas, por aproximadamente quase 2000 anos. Houve uma preparação muito grande para que ele pudesse ocupar um corpo de carne, né? Porque Jesus, assim como muitos e muitos, ele é um espírito puro, ele ocupa na hierarquia espiritual os altos escalões de espiritualidade, né? Então, mas ele aceitou por amor a todos nós, né, vir à Terra, ocupar um corpo de carne. Isso lhe trouxe lhe obrigou a ter um grande preparo, uma grande programação de tudo. Ele já veio sabendo de tudo que ele ia passar, o que ele ia enfrentar, porque na época dele a humanidade, hoje a gente está vendo a humanidade está terrível, está muito má, não é verdade? Na época dele eu acho que era pior ainda, as atrocidades que eram cometidas eram muito piores. E parece que a vinda de Jesus aqui na Terra se mudou muito pouco, infelizmente. É por isso que a gente está vendo todas essas coisas acontecendo há milênios, né? Há milênios. Vai mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui conosco aqui na Terra. Então, parece que não mudou muito pouco. A humanidade continua perversa, continua má, distante das coisas de Deus, só se preocupando com as coisas da Terra. E Jesus então se preparou aí um bom tempo para poder ocupar um corpo físico, um corpo material. E veio com uma missão linda, sublime e maravilhosa. Ele veio mostrar um pouquinho assim, gente, ó, do seu poder e do poder de Deus. Falar sobre espiritualidade. E ele falou tudo de uma maneira que as pessoas da época, há milênios atrás, pudessem entender, pelo menos um pouco, porque havia uma ignorância muito grande, eram pessoas que não tinham instruções, e eles eram muito apegados ainda como até hoje existe, muitas pessoas apegadas, sabe, ao Antigo Testamento, lá de 5.000 anos atrás, gente do céu.
né? Tudo evolui, tudo evoluiu. Ah, quem não gostar me desculpe, mas é verdade mesmo. E foi difícil para Jesus, mas mesmo assim ele conseguiu fazer o seu trabalho, né, espiritual aqui na Terra. Foi lindo, foi maravilhoso. Ele mostrou o poder que tem Deus, né, curando tantas pessoas, desobsessando, né? Quer dizer, ele está praticando a desobsessão de pessoas que estavam sendo vítimas de espíritos perversos, espíritos maus. Jesus curava as pessoas assim, ó, com uma facilidade enorme. Era só pensar em Jesus, acontecia o que a pessoa lá estava esperando. Tocar em Jesus, o olhar de Jesus, o magnetismo que ele tinha era muito forte. Estou dizendo para aquela época, né? Mas ele sempre foi forte. Então Jesus é algo maravilhoso, um espírito de classificação pura. Tem sim poderes que nós aqui na Terra subestimamos ainda, e é por isso que continuamos nessas montes de mazelas, de dores e sofrimento. Nós não damos tanto valor às coisas de Deus, não, tá? Por isso que o planeta Terra, sendo um mundo de provas e expiações, continua aí impregnado de maldades, né, de doenças, de catástrofes e tudo dessas coisas ruins que vai fazendo, trazendo dor, sofrimento e ranger de dentes para a humanidade que ocupa a Terra. Mas a missão de Jesus foi linda, ele cumpriu, bonita, só que ele passou por um momento, e esse momento que Jesus passou foi realmente terrível, né? Mas tinha um objetivo, todo o sofrimento que Jesus passou, principalmente após a sua prisão, sabe, tem um significado muito profundo, tá? Principalmente em termos de nós termos fé de que aquilo que aconteceu com ele, havia uma razão. Ele escolheu também passar por aquilo para poder mostrar para nós que existe, acima de tudo, uma motivação para a vida na Terra, para a nossa vida, para a vida do Espírito, e de que ele estava sempre acompanhado de Deus, da espiritualidade superior. Foi um momento difícil. Hoje nós estamos atravessando momentos difíceis. Hoje, sempre estamos atravessando momentos difíceis. São pequenos sinais ainda de Deus, pequenas mensagens que a espiritualidade vai mandando através desse monte de religião e doutrina, mas ninguém está dando ouvido. É mais gostoso fazer as coisas da Terra, e que se dane, como vocês já falaram, que se dane essas coisas aí. Então, mas aí quando chega naqueles momentos de dor, de sofrimento, sabe, aquele momento que aquela enfermidade grave se apossa, aquele problema familiar, aquele problema social, aquele desequilíbrio emocional, psíquico, enfim, aí fica procurando Deus, né? Aí às vezes é um pouquinho tarde, porque Deus está dando sinal para a gente faz tempo. Filho, filha, fica mais perto de mim. Tá? Você está aí na Terra com o objetivo de purificar-se e de aprender, evoluir. Através de dor e de sofrimento, sim, porque é somente, ainda aqui na Terra, é somente através da dor, do sofrimento, né, dos momentos difíceis, que a gente se lapida, que a gente vai se purificando, a gente vai aprendendo a dar valor em coisas que, se nós não passarmos por momentos difíceis, nós não daríamos valor. Então, se uma pessoa, você talvez não entendeu o que eu falei, então, se eu sou um alcoólatra, se eu sou um viciado em drogas, se eu sou uma pessoa má, se eu sou uma pessoa cruel, uma pessoa que sabe que não está nem aí com o seu próximo, nem aí com você mesmo, tudo isso vai te trazer consequências para o teu corpo físico, e você vai ter que ressarcir isso, porque você está destruindo o teu corpo físico, você está destruindo não, mas prejudicando o teu espírito. E você tem que consertar isso, né? Bom, então a missão de Jesus foi linda, maravilhosa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita coisa foi mudada, muita coisa. Não vou tocar em nome de religião aqui, mas muita coisa foi alterada. Eu já pesquisei muito, eu já li muito, eu já falei com alguns espíritos sobre isso. Se fôssemos realmente, tivéssemos como tomar o conhecimento verdadeiro, verídico, né? Da época mesmo de Jesus, como era aquela época, que o que nós vemos aí, gente, isso é coisa pequena.
o sofrimento de Jesus, os seus momentos, os seus instantes finais de vida aqui na Terra, o que fizeram com ele. Eu investiguei muito, eu já procurei muito sobre isso. Isso aí que a gente está sabendo não é nada. Não é nada, gente, é muito pouquinho. Porque cada um quis mostrar de uma maneira. Eu vou mostrar desse jeito, eu vou mostrar daquele jeito. Cada religião queria, sabe, ter um meio de trazer mais devotos para a sua religião, para a sua doutrina, para a sua seita. Então, mudou muito. E o que a gente vê aí em telenovelas também é pior ainda, gente. A maquiagem é enorme. Não tem. E tem aí emissoras que fazem esses negócios religiosos aí que, gente, só mostra perversidade, sexo e orgias. Então, não se está ensinando nada de bom. E a humanidade precisa de coisas boas. Bom, eu separei aqui, né, uma mensagem, é uma reportagem, algo parecido assim, um comentário muito importante. Eu vou ler para vocês, que fala sobre esse assunto aí, sobre o que Jesus passou, sabe? Coisa que ninguém sabe, porque só vê o que, acredita no que, o que vê nos filmes, o que está escrito ali, naquele monte de páginas ali, de papéis, né? Isso aqui é uma pesquisa científica e eu já tinha uma ideia disso, eu já perguntei para vários espíritos, os momentos de dor e sofrimento de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu vou ler para que vocês possam entender o que eu estou falando, para que a gente aprenda realmente a dar valor na presença de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Jesus não é esse negócio aí bonitinho, não, aí, veio, nasceu, que coisa linda, pá, pum, acabou. Não, ele fez isso, bonito, tal. Gente, ele morreu na cruz, nossa, é um dia no ano que lembra que ele morreu na cruz, ou 2 dias, sei lá, sabe, ou alguns dias, pronto, acabou, pum, todo mundo esquece. E o que mostra é muito, muito, muito pequenininho, tá? E eu tenho conhecimentos aí de algumas mensagens de espíritos que falam coisas. Eu ainda não vi nenhum filme, seja americano, seja italiano. O melhorzinho acho que eu vi foi um filme italiano cujo ator era o Mel Gibson, se não me engano, interpretando Jesus Cristo, e esse filme quase não passa mais. Ali ele mostra um pouquinho além do que esses outros filmes muito fracos falam sobre Jesus. Tá ok? Eu vou ler para vocês, tenha paciência, aí você vai tirar a sua conclusão. Vamos prosseguir. Muito bem, estamos aqui de volta. Isso aqui foi escrito por uma pessoa, né? Eu vou ler para vocês, não vou começar a explicar. Inicia-se assim. Esse documento que eu tenho aqui, essa aqui que eu tenho é de 2025. Tá? Ele começa relatando assim, essa pessoa aqui. Tempos atrás, li um artigo científico sobre a morte de Jesus, publicado em 1986 em uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, o JAMA, The Journal of the American Medical Association. O artigo é intitulado On the Physical Deed of Jesus Christ. Jesus Christ. Deed é morte, né? Aí, entre aspas, sobre a morte de Jesus Cristo. Nele, os autores demonstram como o processo de açoitamento romano era terrível e cruel. São descritos detalhes técnicos que, juntamente com a narrativa bíblica, tudo em paralelo, né, fornecem um panorama completo de todo esse processo, desde o julgamento até a morte na cruz. Antes do julgamento, é narrado em Lucas 22
que Jesus estava em uma profunda angústia e suava sangue. Embora seja um fenômeno raro, médicos reconhecem essa característica como hematidrose, que pode ocorrer devido a altos níveis de estresse. Após ser julgado, Jesus foi açoitado violentamente com um chicote de couro, com pequenas bolas de ferro nas pontas e ossos pontiagudos. Eu vi isso aqui num filme. As bolas de ferro causavam ferimentos internos e os ossos dilaceravam a carne, expondo a musculatura esquelética e causando grande perda de sangue, o que provavelmente o deixou em um estado de pré-choque. Bom, após severa flagelação, Jesus foi zombado, foi cuspido e obrigado a carregar a própria cruz até o Gólgota. Durante a crucificação, o acusado era jogado sobre a cruz no chão, e pregado com pregos de até 18 centímetros de comprimento nos pulsos e nos pés. A crucificação era um processo que produzia intensa dor e causava uma morte lenta e sufocante. Respirar era algo extremamente doloroso. A cada respiração, Jesus tinha que elevar as costas em carne viva, arrastando na madeira e apoiando todo o peso dos pés que estavam pregados, fato que aumentava a perda de sangue e causava dores terríveis. Eu vou pôr duas fotos aí para vocês terem uma ideia. A causa da morte por crucificação poderiam ser várias, mas as duas mais comuns eram choque hipovolêmico e asfixia por exaustão. Quando o Evangelho de João narra que após a morte de Jesus, um soldado o transpassou com a lança e saiu sangue e água, a explicação dos cientistas é que a água provavelmente representava fluido pleural e pericárdio seroso e teria procedido o fluxo de sangue e teria menor volume do que o de sangue. Talvez no cenário da hipovolêmica, talvez no cenário de hipovolemia e da insuficiência cardíaca aguda, os derrames pleurais e pericárdios podem ter se desenvolvido e teriam sido adicionados ao volume de água aparente. É bacana a gente tomar esses conhecimentos, né? Os médicos sabem o que eu estou falando aqui, né? Analisando somente o sofrimento físico de Jesus, percebemos o quão terrível deve ter sido suportar tudo isso. Estresse intenso, noites sem dormir, um julgamento injusto, açoitamento, desumano, né? Zombaria e ainda ter que carregar o seu próprio instrumento de morte. Aqui a gente é um pouquinho, sabe, eu já vi muito sobre isso, que as pessoas aí, quem assiste agora esses filmes aí, que passa na televisão, antigamente passava em cinema, não tem mais cinema, aí passa aí na internet, sabe, vê lá ele sendo crucificado, ele bonitão, inteirão, uns risquinhos aqui, uns risquinhos ali, a coroa de espinho que ele trouxe muito, que furou os vasos sanguíneos, ele trouxe muita dor, uma dor de cabeça intensa. Eu também já pesquisei sobre isso, porque perfurava os vasos sanguíneos. Mas o que a gente vê lá, olha, não é aquilo.
é pior, é muito pior do que nós costumamos ver em filmes. E o que se fala no Evangelho também é muito pouquinho. Foi terrível o que Jesus passou desde o momento em que ele foi preso até o último suspiro que ele deu aqui na terra. Vocês vão ver duas fotos só que eu vou pôr aí para não impressionar muito. E essas fotos são dos cientistas aí que fizeram essas fotos. Bom, aí ele concluindo aqui a mensagem diz assim: mas isso não foi nada. O que pesou sobre os seus ombros, aqui entra mais na parte religiosa, né? O que pesou sobre os seus ombros foram os nossos pecados. Isaías há muito tempo profetizara, entre aspas, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Deus, que se fez homem, poderia reconciliar os homens com Deus. Por isso dizemos que o sacrifício foi por amor, pois ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Ele era um espírito puro. Nós sim. Se o pecado gera a morte, quem deveria morrer seríamos nós, e não ele. Então, toda a podridão, todos os seus maus pensamentos, toda a sua revolta contra Deus, tudo isso estava sobre os ombros do próprio Cristo. E ele venceu não somente o pecado, mas também venceu a morte. Aí ele encerra dizendo assim: quando achar que a sua vida está difícil demais, que nada dá certo, não se vitimize. Olhe essa foto que eu vou pôr para vocês e lembre-se de tudo que Jesus passou por amor a você. O castigo que nos traz a paz sobre ele. Eu vou pôr as fotos depois para vocês e a gente tem que parar, pensar sobre a passagem de Jesus pela terra. Não foi uma coisinha que a gente só fica lendo em livrinho. Cada autor escreveu de um jeito, cada um fez um filme diferente. O assunto é muito mais sério e profundo. O objetivo da vinda de Jesus à terra é muito profundo, sabe? Profetas da antiguidade já profetizaram a sua vinda. Para vocês que são evangélicos, vocês sabem disso, está lá no Antigo Testamento, né? E então tudo já estava pré-determinado. E Jesus veio com essa sublime missão. E ele fez. Tanto que ele veio para poder encerrar a sua grande missão na terra, passando por tudo que ele passou, fazendo tudo o que ele fez, coisas lindas e maravilhosas, demonstrando todo o seu amor, todo o seu carinho, a sua compaixão, a sua misericórdia e o seu poder. Ele, após passar por todo esse flagelo, e após a sua morte, ao seu desencarne, ele nos provou, tá, que após a morte existia a vida. Fala assim, ressurreição, né? Então, da morte ele ressurgiu, pronto. E ele apareceu para muita gente, materializado, usando o corpo perispiritual. O Espiritismo explica muito sobre isso, já falamos sobre o perispírito, tá? Que nós somos corpo físico, perispírito e espírito. E Jesus, usando o grande poder que tinha, usando o seu perispírito, ele se materializou, se apareceu para um monte de gente. O que relata nessas Bíblias aí, nesses Evangelhos aí, é muito, nos Evangelhos, né? É muito pouquinho. Ele continuou aparecendo, ele continuou falando: estou aqui, passei por tudo que eu passei, eu sobrevivi à morte da carne, porque o Espírito não morre, o Espírito é eterno, é o que ele veio provar para nós.
E se nós somos espíritos eternos, que é o que ele veio nos mostrar e provar, ele quis dizer também o que, entre tantos outros ensinamentos, de que nós temos um valor, nós temos uma importância. E se estamos aqui, a vida dele foi passageira, que não foi? A nossa também é passageira. Nós temos que passar por um monte de dificuldades, enfermidades, problemas, desgraças, decepções, momentos tristes, agoniantes. Mas depois, com a morte física, se encerra esse ciclo e tudo isso foi muito proveitoso para o espírito, porque o espírito prevalece a morte física. Então a nossa passagem pela Terra, assim como foi a de Jesus, foi super importante. A nossa passagem pela Terra também é muito importante e necessária a todos nós, para nos depurarmos, nos limparmos, corrigir erros que cometemos, tá? Não permanecemos batendo asinha aí a eternidade e nem permanecemos queimando no fogo do inferno também não. Aí seria uma injustiça de Deus, meu Deus. Então, nossa, há milênios que eu leio ali a tal de Bíblia, a Bíblia, eu leio a Bíblia ali, há milênios está lá escrito e até hoje não aconteceu nada. Então aquele povo todo lá continua ou queimando lá eternamente ou continua batendo asinha ociosamente no céu. Aí tem aqueles que estão no meio termo, né? Que é no purgatório. E, gente, eu acho que Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Ele vai oferecer, Ele oferece oportunidades a todos de se reconciliar consigo mesmo, reparar os seus erros, né? Consertar as coisas erradas que cometeu na sua trajetória em mundos físicos, extirpar de dentro de si a maldade, né, a corrupção, extirpar de você o ódio, e aprendendo que é necessário amar, respeitar, aprender que todos nós somos irmãos, aprender que nós temos um Deus, que a hora que Ele quiser, Ele faz o que Ele quer e acabou, a gente não tem poder nenhum. É isso que nós temos que entender, tá? Então, temos que parar para pensar. Seria injusto da parte de Deus fazer com que nós ficássemos aqui 60, 70 anos, pum, acabou. Estudei, trabalhei, me formei nisso, sabe? Fui brilhante na ciência, na psicologia, fui brilhante na química, enfim. Tá. Para quê? À toa? Oxe. Mas pô, eu cometi um deslize. Então por causa desse deslize que você cometeu, você vai perder tudo isso. Aí seria injustiça. Eu não faria isso com meu filho, eu ia dar uma nova oportunidade para o meu filho. Então, peraí, você se aprimorou, você evoluiu bacana, você aprendeu um monte de coisa, só que tem uma coisinha ali que você tem que corrigir. Eu vou te dar uma oportunidade para você corrigir. Beleza? Tá? Pronto. É o que acontece com a gente. Então, se nós nós vemos aí cruéis, assassinos que nós conhecemos de monte aí, eles terão oportunidade de melhorar, porque ninguém fica na maldade. Todos os espíritos são criações de Deus, né? Nós somos criações de Deus. Nós temos um objetivo: evoluir, nos limparmos das impurezas e das maldades, seguir para frente, dar uma paradinha, porque a gente tem que ficar num mundinho ali, cada mundo adequado à nossa evolução. Mas no fim de tudo nós temos que entender uma coisa: nós temos um Deus pleno de poder, que criou tudo e que criou todos, e que nos ama demais. Por mais ignorantes que a gente seja às vezes, né, perante Ele mesmo, mas Ele nos ama. Ele ama todos os seus filhos. Então nós temos que ficar perto do nosso Pai, que Ele nos ama, porque quando eu precisar de um socorro, é o meu Pai que vai me ajudar, que é Deus, não é verdade? E abaixo de Deus nós temos Jesus Cristo, aí observando tudo, nos acompanhando atentamente, nos fortalecendo.
Então, vamos procurar nos reformarmos intimamente. Vamos procurar nos desvencilhar das mazelas, das coisas ruins, dos vícios aqui do mundo físico. Porque o espírito tem que evoluir. Vamos adiantar a nossa evolução. Não vamos ficar parados. A gente não regride não, viu, gente? A gente está sempre indo para frente. Mas às vezes a gente dá uma estacionadinha, porque é necessário. Tem coisa para corrigir. Tá ok? Mas aprendam. Ouçam. Nos aproximarmos das coisas de Deus é muito mais importante. Tá ok? E temos que viver a vida aqui na Terra, mas de maneira equilibrada, consciente de que tudo é passageiro. Tomarmos muito cuidado com o nosso corpo, com as pessoas que nos cercam e ter a certeza de que estamos aqui de passagem. Se somos orgulhosos, vaidosos demais, em extremos, temos que corrigir isso. Nós somos pessoas más, nós somos perversos, temos que ir melhorando isso. Muito materialistas, temos que ir melhorando isso. Temos que aprender a dar valor ao nosso semelhante, aquele mendigo, aquele animal ali que está ali na rua. Tudo é criação de Deus. É isso que Deus espera de todos nós. Um dia, a Terra está em transição, a Terra está mudando muito. Está mudando e vai mudar muito mais ainda, vai ficar mais bonito do que já é. Mas quem que vai ficar no mundo mais bonito? Os espíritos que merecem ficar no mundo mais bonito. Os que não merecem vão para um mundo semelhante ou abaixo do que é agora a Terra. Um mundinho um pouquinho pior. Né? Então nós temos que nos esforçar para estarmos sempre num mundo, agora num mundo mais bacana, com menos enfermidades, com mais felicidade, com mais paz, sem guerra, sem ódio, sem inveja, sem mágoa, sem rancor, sabe? Sem ódio, né? É assim que nós temos que pensar. Agora, tem pessoas que já falaram para mim, eu quero que se dane, eu quero mais curtir a vida mesmo. Eu quero fazer isso, fazer aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tudo coisa da terra. Ótimo, não tem problema. Faça, extravasa mesmo, faz o que você quer fazer. Só que na hora que você estiver precisando de Deus, Ele vai analisar isso também. Tome muito cuidado. Porque eu atendo muitas pessoas e eu sei disso, tá ok? Naquele momento que você precisa de Deus, eu falo, peraí, você falou que não estava nem aí comigo? Você queria curtir o mundo, curtir a vida, e os prazeres aí, ganhar dinheiro, não sei o quê, tudo isso você queria, né? Tá legal. Deus, você tem o livre-arbítrio, faz o que você quer, mas depois eu vou te cobrar, porque você vai ter que responder pelo uso ou pelo bom ou pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Gente, como dizia Jesus, devemos nos amar, nos perdoar, se realmente queremos ter paz de espírito, respeitar os nossos pais e a nossa família em primeiro lugar, respeitar todos os nossos semelhantes, recolher com amor e com carinho os idosos, principalmente os acamados, tá? Cuidar das criancinhas com problemas de deficiência físicas ou mentais, respeitar a tudo, porque tudo é de Deus, tudo é de Deus, tá bom? Obrigado pela tua presença aqui, desculpe a demora, fiquem todos em paz e se gostou do nosso vídeo, eu peço, por favor, dá um joinha para mim aí. Gostei, seu Marcelo, bacana. Não gostei, beleza, vai lá no comentário, não gostei não, pode criticar, não tem problema nenhum não, faz um comentário lá, tem um sininho aí, gente, bate no sininho para poder receber vídeos novos, beleza? Adorei, puta, eu gostei, dos outros também, tem bastante vídeo aí no nosso canal, compartilha, assiste, compartilha, passa para frente, o objetivo é bom, tá legal? Grande abraço, muito obrigado, vocês todos são muito importantes para mim, fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também envolvidos pelo amor de Maria de Nazaré, que assim seja.